Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Nesta hora, Deus te cure, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te fortaleça. Te convido a abrir a carta do apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler o 13 e o 14. Filipenses 3, 13 e 14. E diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai, graças por Tua palavra, venha me ungir agora para pregá-la sem distorcê-la. Venha ungir cada um dos meus irmãos que estarão recebendo esta mensagem, Pai. Que essa palavra possa produzir muitos frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos ministrando uma série sobre cura interior, sobre libertação, sobre restauração da alma. E hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre o ressentimento. Ressentimento, como a própria palavra diz, é sentir novamente, é ressentir. E aqui estamos diante de uma das ordens mais difíceis de Deus para nós em sua palavra. Esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se há uma coisa que nós temos dificuldade, é esquecer as coisas que para trás ficam. Mas Deus nunca dará uma ordem aos seus filhos que seja impossível de cumprir. Amém? Se Ele ordena, é porque é perfeitamente possível de cumprir essa ordem. Frequentemente nós temos ódio no coração. Frequentemente nós temos raiva. Frequentemente nós temos ressentimento em nossa alma. Por causa do quê? Por causa de lembranças dolorosas do nosso passado. Por causa de lembrança de coisas ruins que aconteceram em nossas vidas. E esses sentimentos então nos machucam. Esses sentimentos nos perseguem. Esses sentimentos nos entristecem. Porque eles atualizam diariamente um sentimento ruim que nós tivemos lá no passado. Esses sentimentos atualizam diariamente a dor que um dia sofremos. O ódio faz isso, a raiva, o ressentimento. E eles estão todos interligados. Não dá como separar um do outro. Agora, nós ficamos muitas vezes remoendo a mágoa, remoendo a ofensa, revivendo a dor, revivendo a lembrança. Às vezes olhamos para uma pessoa e achamos aquela pessoa muito ruim. E até perguntamos, mas por que será que essa pessoa é tão mal? Por que será que essa pessoa é tão ruim desse jeito? Com certeza essa pessoa foi uma pessoa muito machucada no seu passado. No ressentimento nós ruminamos a dor, nós meditamos na dor, nós meditamos no sofrimento. E o pior ainda, quando fazemos isso, nós damos o poder para aqueles que nos feriu no passado, venha nos ferir de novo hoje.
Estamos dando a legalidade para aqueles que nos feriram no passado, voltem a nos ferir hoje e nos ferir amanhã e depois. Esses sentimentos de ódio, de raiva, de ressentimento na alma, eles se tornam um grande obstáculo na obra restauradora de Deus. Eles acabam sendo uma barreira, um empecilho na obra restauradora do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer realizar em cada um de nós. O Senhor quer nos curar, mas nós muitas vezes nos recusamos a isso. Nos recusamos a esquecer. Nos recusamos a deixar de lado, deixar para trás. Nos recusamos a olhar para frente. Porque aqui tem determinadas pessoas que a gente olha e sabe que elas participam da igreja há 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas quando você olha para a vida da pessoa, você vê que a pessoa é totalmente infeliz. E aí até nos perguntamos, mas como é possível? Essa pessoa não é crente? Essa pessoa já é batizada há tantos anos. O apóstolo Paulo responde para nós em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e do verso 12 ao 22. Escute a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 22. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem o mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Que palavra mais maravilhosa, essa de 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. Amados, a maneira como nós lidamos com as feridas da nossa alma é fundamental. A maneira como você lida com as frustrações, com as mágoas, com os ressentimentos, com as feridas da tua alma, é fundamental na tua vida. Por isso, há muitas pessoas que não conseguem se apropriar da cura de Deus. Porque ficamos presos à tristeza, ficamos amarrados ao passado, e tem muita gente vivendo assim, presos à tristeza, às mágoas, e não conseguem se desvencilhar do passado. E onde existe a mágoa, o diabo leva vantagem. Amém? Onde estiver existindo a mágoa, pode ter certeza, o diabo estará levando vantagem. E ficamos em desvantagem na luta espiritual. Paulo nos diz em Efésios 6, do 10 ao 20,
A nossa luta não é contra o homem de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. Portanto, aonde tem mágoa, o diabo está levando vantagem e nós ficamos em desvantagem nessa luta espiritual. Que o Senhor nos ajude. Amém? O ressentimento faz de nós marionetes de Satanás. Ficamos amarrados por ele. E ele brinca conosco. É terrível, mas é uma grande verdade. Ficamos controlados por ele, escravizados, fazendo exatamente aquilo que ele quer. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, na história de José do Egito, uma história de vida linda de José do Egito, ele permaneceu em Deus, mesmo estando preso, sem culpa alguma, permanecendo preso, ele permaneceu em Deus. Mas de repente houve uma virada espetacular na vida de José do Egito. O faraó do Egito teve um sonho. O faraó era a pessoa mais importante do Egito, teve um sonho e ninguém sabia interpretar o sonho do faraó. Mas José interpretou e José aconselhou o faraó. Bem, com isso, José foi levado pelo faraó a ocupar uma posição de primeiro-ministro do Egito. E José se tornou um dos homens mais ricos do Egito. José agora poderia tranquilamente se vingar. Poderia agora com toda facilidade executar vingança sobre todos que o feriram, que o magoaram e que o rejeitaram. Ele poderia executar vingança sobre Potifar, que o lançou na prisão. Ele poderia executar vingança sobre a mulher de Potifar, que o acusou, que mentiu contra ele. Ele poderia perfeitamente executar vinganças contra os ismaelitas, que eram mercadores que o venderam para o Egito. Ele poderia tranquilamente executar vingança sobre seus irmãos, que o traíram, que o lançaram numa cisterna e o venderam como se ele fosse um objeto qualquer. Mas não foi esse o caminho que José do Egito se propôs a seguir. Graças a Deus, felizmente, não foi o caminho da vingança. Porque existe uma outra alternativa possível diante das feridas da alma. Existe uma outra alternativa além da vingança, sobre os ressentimentos, sobre as mágoas. E essa outra alternativa chama-se perdão. Diga perdão. As cordas emocionais só podem ser rompidas por uma coisa chamada perdão. As correntes emocionais só podem ser rompidas, só podem ser quebradas por uma coisa chamada perdão. E muitos dizem assim, erroneamente, muitos dizem assim: não, pode deixar que o tempo se encarrega, o tempo vai resolver. Só que não. O tempo não cura, o tempo apenas revela o problema. E aí passam-se 30 anos, 40 anos, 50 anos, e a pessoa continua com o mesmo ressentimento, com a mesma mágoa, com a dor na alma, com a dor no coração. Queridos, foi exatamente uma atitude de perdão por parte de José do Egito que o livrou de ficar preso ao passado.
ele não alimentou no seu coração as ideias de vingança. Pelo contrário, ele optou pelo perdão. Ele recebeu seus irmãos lá no Egito, deu sustento a todos eles, matou a fome deles, e a vitória de José foi completa. Ele reconciliou, ele desfrutou do companheirismo de seus irmãos. Significa que perdoar é uma demonstração de um grande caráter. A vitória de José do Egito foi uma vitória total, definitiva. Foi a vitória do perdão. Ele decidiu pelo perdão. Perdoar é uma demonstração de um grande caráter. Perdoar é uma demonstração de um ato de libertação. Perdoar é usar uma arma contra a qual o inimigo não tem poder, contra a qual o inimigo não tem defesa. Quando você perdoa, você aniquila todo o poder do inimigo, ele não tem como se defender. Perdoar é deixar de viver no passado. Perdoar é libertar-se para desfrutar o presente e conquistar o futuro que Deus tem para nós. Amém? Perdoar é permitir que a cura de Deus aconteça em nosso coração. Perdoar é permitir que a libertação de Deus aconteça em nossa alma, que a dor da nossa alma seja extirpada, seja curada. Perdoar é trazer alívio para as dores da nossa alma. Glória a Deus. Quando perdoamos, estamos permitindo que a cura de Deus aconteça em nosso coração. E Deus cura mesmo. Uma ordem do Senhor Jesus é amar os inimigos. É um mandamento bíblico. Eu sei que é uma ordem também difícil, mas Deus não dará uma ordem se nós não conseguirmos cumpri-la. Ele diz em Mateus capítulo 5, verso 43 e 44: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não basta amar os inimigos, não basta perdoar os inimigos. Jesus manda orar por aqueles que vos perseguem. Talvez para você não seja muito fácil perdoar, mas eu tenho uma palavra de encorajamento. Busque em Deus e Deus vai te capacitar. Amém? O Deus que chama é o Deus que capacita. Talvez para você seja difícil perdoar, abrir mão de sentimentos de mágoa, abrir mão de sentimentos de vingança, que você alimentou por muito tempo no teu coração. Creia, você pode fazer isso. Você pode perdoar. Deus te capacita. Deus vai te capacitar. O perdão é a provisão de Deus para garantir a nossa felicidade. Não vale a pena continuar guardando ressentimentos. Continuar guardando ressentimentos é continuar sofrendo. Então exponha para Deus a sua necessidade de perdoar. Exponha para Deus a sua dificuldade de perdoar. Renuncia hoje toda e qualquer atitude de ressentimento. Renuncia hoje todo e qualquer projeto de vingança no teu coração. O Senhor Jesus nos diz ainda em Lucas 23, 34:
na oração linda que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, somente quando nós perdoamos, enxergamos uma profunda realidade espiritual. Somente através do perdão. O Senhor converte em bênção o mal que intentam contra você. Aquele mal que estiverem planejando contra você, o Senhor transforma em bênção. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Renuncia hoje todo e qualquer ressentimento. Permita que o amor de Jesus se derrame sobre a ferida do teu coração. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até uma pedra lançada contra nós, pelo diabo, Deus vai transformar numa flor. E José experimentou isso. José do Egito se tornou o governador do Egito. Se tornou o segundo homem mais importante da nação do Egito. E nós sabemos que a Bíblia nos diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um outro versículo difícil de se entender, difícil de se acreditar, mas é uma verdade maravilhosa. É difícil de se acreditar, especialmente quando estamos passando por lutas, especialmente quando estamos passando por tribulações, momentos de angústia. Mas é uma verdade maravilhosa, é uma afirmativa maravilhosa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Os sofrimentos que José experimentou foram usados por Deus para fazer dele um homem feliz. Todo o sofrimento que ele experimentou, toda traição, toda acusação falsa, toda prisão, Deus transformou em bênção. Fez dele, usou do sofrimento para fazer dele um homem feliz. E o mesmo Deus faz conosco. O mesmo Deus faz com você. Glória a Deus. O nosso perdão juntamente com a ação do Espírito Santo de Deus, produzem em nossa vida a cura para as feridas do coração. É o teu perdão, juntamente com a ação do Espírito Santo de Deus, que vai gerar cura e libertação para a tua alma, para o teu coração. Cura das feridas, das lembranças mais dolorosas do passado. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus te cure, que Deus te liberte, que Deus renove as tuas forças físicas, mentais, espirituais. Que Deus venha resgatar toda a tua família e levar toda a tua família para o céu. Que toda a tua família se converta ao Senhor Jesus e louve e reconheça que Jesus Cristo é o único Senhor e único Deus. Amém. Te convido a um momento de oração. Vamos curvar nossa cabeça diante dele. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por essa reflexão breve, simples que fizemos da tua santa palavra. Pai, no nome de Jesus, vem agora removendo de mim e de cada um dos meus irmãos que estão orando comigo nesta hora, todo e qualquer sentimento de mágoa, todo e qualquer sentimento de ressentimento. Oh Pai Santo, toda ferida do passado, toda ferida da alma, eu peço a Deus nesta hora, em nome de Jesus, passa as tuas mãos chagadas, passa, Jesus, as tuas mãos ensanguentadas e cura, Senhor, as feridas da nossa alma. Cura, Senhor, todas as lembranças tristes do nosso passado. Ó Deus, remove de nós toda a amargura, todo e qualquer desejo de vingança. Eu proíbo agora Satanás e os demônios de se aproveitar dos nossos sentimentos, das nossas emoções,
em nome de Jesus. Eu quebro agora todo o poder do inimigo, em nome de Jesus. Toda a fortaleza do inimigo que se levantou contra a minha vida, contra os meus sentimentos, contra as minhas emoções, no meu coração, na minha alma. Eu declaro que sou de Jesus Cristo, sou filho do Deus Altíssimo, pertenço ao Senhor Jesus Cristo, e o mal não tem poder, o mal não tem reivindicação, o mal não tem legalidade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu tenho orado por todos os irmãos, tenho orado pelos dizimistas, pelos ofertantes, que têm sustentado essa igreja pela graça de Deus. Que Deus continue te abençoando, suprindo todas as tuas necessidades, à medida que você tem sido fiel ao Senhor. Deus é fiel também. Amém? Sejamos fiéis no pouco, e Ele será fiel no muito para nós, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.